Está começando mais uma reunião de laboratório e eu já começo dando um salve para o meu amigo e companheiro de bancada, Márcio Augusto Campos Ribeiro. Fala, Marcinho. Salve, Thiago. Tudo bem? Como é que tá? Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde. Thiago não gosta que eu fale isso aí, mas eu vou falar. Ele acha que é ao vivo. Bom, hoje a gente está recebendo um convidado especial, Leandro Ceotto. Ele vai falar um pouquinho sobre a carreira dele e sobre as estratégias moleculares no tratamento da Covid-19. Seja bem-vindo, Leandro. Obrigado, Thiago. Sempre um prazer aqui. Obrigado, Marcinho. Prazer em te conhecer. Prazer foi meu. Finalmente, nem ser apresentado virtualmente, em breve pessoalmente. Tempos de quarentena é assim. Bom, o Leandro, ele é farmacêutico e mestre em Ciências Fisiológicas pela Universidade Federal do Espírito Santo. Ele fez o doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais em Fisiologia e Farmacologia. Depois ele fez o primeiro pós-doutorado retornando para a Universidade Federal do Espírito Santo. Saiu para a Universidade Federal de São Paulo e nesse período desse pós-doc em São Paulo ele fez um ano de estágio em Berlim, na Alemanha. Eu não vou me atrever a falar o nome do instituto porque não quero passar vergonha aqui. Bom, Leandro, você como pós-doutor aí passou por muitas universidades. Eu queria que você falasse um pouquinho como que foi a transição entre cada etapa da sua vida, que também isso pode servir, de certa forma, como um aconselhamento para quem está começando a carreira acadêmica, os principais desafios, as principais dificuldades e como que você conseguiu migrar entre essas universidades. Olha, a graduação e o mestrado, eu posso dizer que foi quase que um passo natural, porque eu comecei, logo que eu entrei na universidade, eu comecei na iniciação científica, no laboratório que eu fiz o mestrado, e então no meu mestrado, eu dei seguimento ao meu trabalho de iniciação científica, completando os dados que no princípio era bem mais simples, porque um trabalho de graduação é um trabalho mais simples, e a partir do momento que você vai avançando, ele vai ficando um pouco mais complexo. E quando eu finalizei o mestrado, eu queria buscar algo novo ou queria expandir os meus horizontes. Por isso eu procurei a Universidade Federal de Minas Gerais, que, ao meu ver, era, junto com Ribeirão Preto, era o berço da ciência, até o meu auge de conhecimento científico para aquela época. O meu retorno para o Espírito Santo, para o meu primeiro pós-doutorado, se deu por alguns motivos familiares, e depois que sanado todos esses motivos familiares, eu resolvi alçar voos mais longos para ampliar o meu conhecimento acadêmico. Por isso que eu vim para São Paulo, e aqui eu fiz o meu período de sanduíche na Alemanha. Aí o nome do instituto é Max Delbrück Center for Molecular Medicine. Então, não tem, apesar do trema no Uno, pode falar inglês que está tudo certo, né? Então, aqui eu posso dizer que eu ampliei bastante os meus horizontes acadêmicos, científicos, principalmente no campo das ideias, mais do que no campo de desenvolvimento de técnicas. Acho que o campo das ideias aqui foi fundamental para eu estabelecer minha linha de pesquisa e dar seguimento à área acadêmica. E recomendação, eu acredito que não. Eu sugiro até o que eu fiz, e até mesmo o que você fez, Thiago. Mestrado em um laboratório, doutorado em outro laboratório, pós-doc em outro laboratório, para o clássico, para você literalmente pensar fora da caixinha e ter um conhecimento científico bastante amplo e aumentar esse seu pensamento crítico, né? Leandro, eu vi no seu currículo que você trabalhou com alguns diferentes projetos. Assim, você quer dar uma pincelada bem rápida assim, sobre o tema principal assim, dos seus projetos? Então, é bem interessante, porque apesar de eu ter trabalhado com diferentes projetos, todos eles têm um cerne comum, que é a síndrome metabólica. Então, quando eu fui desenvolvendo esses projetos, foi bem interessante que resultou no desenvolvimento da minha linha de pesquisa, porque muitos professores, ou até mesmo
alunos de pós-graduação, eles basicamente, claro que não toda a sua maioria, eles reproduzem a linha de pesquisa do seu orientador. Então, seja na linha da cardiovascular, de metabolismo, infectologia, enfim. Então, no meu caso, com essa gama de projetos que eu trabalhei, se tornou até interessante porque eu passei a trabalhar no foco principal, que foi a parte do metabolismo energético e como esse metabolismo energético vai influenciar na fertilidade e na reprodução. Então, perceba que não tem nada a ver com relação à Covid-19 e como se trabalha com uma doença infecciosa. E muito pelo contrário, eu trabalho com uma doença que a gente chama que é uma doença crônica não transmissível, que no caso é a síndrome metabólica. E falando sobre essas doenças crônicas não transmissíveis, a obesidade é uma delas e você estuda basicamente os efeitos que isso pode trazer na fertilidade. E esse último artigo que você publicou, inclusive eu aproveito para te cumprimentar pela publicação. Obrigado. Você fala da dieta à base de carboidrato refinado. Dá uma pincelada para a gente aí, o que vocês encontraram nesse último artigo relacionado à dieta à base de carboidrato refinado? Essa dieta à base de carboidrato refinado, ela é uma dieta, a gente produz ela, então ela é uma dieta, não é uma dieta hipercalórica, ela é uma dieta isocalórica, ou seja, tem a mesma quantidade de calorias de uma dieta padrão, ou a dieta standard que a gente chama dos animais, só que ela tem um teor de açúcar ou de carboidrato refinado muito grande. Então, basicamente uma mistura de ração padrão, com açúcar refinado e leite condensado. Então, ela é uma dieta bastante palatável, né, aos olhos dos animais, ou até mesmo aos nossos olhos. Quando você prepara o bolinho, é semelhante a um brigadeiro, de fato. Então, com isso, eu trabalho com essa dieta desde o meu doutorado e acho que a partir desse momento, quando eu comecei a preparar essa dieta, eu passei a ter um pouco mais de aversão aos doces, né? Porque a gente preparando essas dietas, cheirosas inclusive, e a gente encontrou diferentes problemas, né? Dependente dessa dieta de carboidrato refinado. No meu doutorado, a gente encontrou que ela levava ao desenvolvimento da resistência à insulina e obesidade, que culminava numa síndrome metabólica. Ela levava a complicações inflamatórias, que levavam prejuízo na cicatrização de algumas lesões. E no caso, agora do pós-doutorado, que eu participei dessa pesquisa, que inclusive é a tese de doutorado de um aluno da Universidade Federal do Espírito Santo, o Oscar. Essa dieta, o desenvolvimento da síndrome metabólica, ela leva a um desbalanço hormonal da produção das que a gente chama das adipocinas, e esse desbalanço dessas adipocinas e essa resistência à insulina, ela acaba resultando no desenvolvimento da síndrome do ovário policístico. Então, a gente pode dizer que o tratamento, ou seja, um consumo crônico dessa dieta, você leva características semelhantes ao desenvolvimento da síndrome do ovário policístico, o que vai comprometer em muito na fertilidade desses animais. Então, tem relato em humanos também, Leandro? Só para arrematar, dá um exemplo para a gente de dieta, de alimento que a gente tem no mercado hoje, que é de uso comum, que seja muito... um teor... A base de carboidrato refinado? Isso. O próprio pãozinho de sal, o pão de forma que a gente consome, bolo, doces em geral, todos eles são ricos em carboidrato refinado. Por quê? Há um processamento tal do carboidrato, que acho que o pessoal da nutrição que fala que são alimentos com alto índice glicêmico. Por isso que recomenda-se o uso de carboidrato menos refinado, por exemplo, o açúcar cristal, o açúcar mascavo. Então, produtos tem umas... que eles chamam de produtos integrais, que são alimentos com baixo índice glicêmico, então leva a um prejuízo metabólico muito menor quando comparado a essa dieta de carboidrato refinado.
Leandro, e além desses dados que vocês colocaram, tem algum relato de um humano também correlacionando a dieta com esse problema dos ovários policísticos? Sim, sim. Infelizmente, ter dados palpáveis relacionando a obesidade de humano com a infertilidade ainda não se tem. De acordo com a OMS, se você passa de um ano na tentativa de ter um filho, você é caracterizado como infértil. Então, seja o sexo masculino ou o sexo feminino. Então, como a obesidade e a síndrome metabólica é considerada a pandemia do século XXI, uma pandemia de doenças crônicas não transmissíveis, então caminha-se para esse mesmo lado o desenvolvimento ou crescimento exponencial da curva de infertilidade. Porque, geralmente, quando o paciente ou o indivíduo ele tende a ser obeso, ele tende a um comprometimento das suas células germinativas, seja o óvulo ou seja o espermatozoide. Pegando essas informações que você já falou, síndrome metabólica e infertilidade, em que momento o estudo de um desenvolvimento molecular para a Covid-19 entra na sua vida acadêmica? Então, porque desde o do meu mestrado eu desenvolvi alguns trabalhos relacionados ao sistema renina-angiotensina. No meu doutorado, no meu pós-doc, eu dei um foco maior, porque existe uma íntima relação entre o sistema renina-angiotensina e o desenvolvimento da obesidade, ou síndrome metabólica. Então, ele participa muito como um papel pró-inflamatório para a gênese, né, da obesidade. Então, a partir daí, eu comecei a ter, posso dizer, um pequeno background relacionado a esse sistema. E, curiosamente, é o sistema renina-angiotensina, é um componente do sistema renina-angiotensina que participa ativamente da infecção do coronavírus. E quando eu vim para cá, para o meu pós-doutorado na Unifesp, eu comecei a trabalhar com um novo sistema, ou um sistema que também usa dessa enzima, a enzima conversora de angiotensina, no seu funcionamento, que é o sistema calicreína-cininas. Então, trabalhando com esses dois sistemas e tendo essa molécula em comum, veio a ideia e vieram as conversas de que, por que não participar, ou por que não tentar contribuir de alguma forma com o desenvolvimento de alguma terapia ou de alguma estratégia para conter o avanço do coronavírus. Tá ótimo. Então, bom, vamos para a sua apresentação, que vou pedir para você compartilhar a sua tela agora. Então, Leandro, agora a palavra é sua e vamos ver aí quais são as estratégias moleculares na terapia do SARS-CoV-2. Bom, então, depois de muito conversar no laboratório e sobre como a gente poderia contribuir, né? Como a ciência básica poderia contribuir, mesmo que vários fisiologistas, vários farmacologistas ou biólogos moleculares poderiam ajudar na desenvolver alguma estratégia, porque eu até brinco, né? Seria equivalente àquela lei americana, onde em tempos de crise ou em tempos de guerra, o governo federal determina o que a indústria vai produzir. Então, aqui, mesmo que de forma velada, a gente tenta contribuir com o combate ou para tentar minimizar os danos causados por essa pandemia. O nome do vírus, que logo no começo era chamado de nCoV, de novo coronavírus, hoje em dia ele é chamado de SARS-CoV-2. SARS é a sigla do inglês, chamado de que é o coronavírus da síndrome respiratória aguda grave do tipo 2, e assim como diferentes doenças, o SARS-CoV-2 ele causa o que chamamos de Covid-19, que é da tradução do inglês também, é a doença do coronavírus, o 19 porque foi do ano de 2019. Já sabemos também, amplamente divulgado dos seus principais sintomas, né? Os sintomas mais comuns são febre, tosse seca, cansaço. Tem uns menos comuns, que são os desconfortos, a dor de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perda do olfato e paladar, dificuldade de respirar, enfim.
eu posso dizer que eu tive alguns desses sintomas, como cansaço, dores de cabeça, dor de garganta, diarreia, perda de olfato e paladar, dor, opressão no peito, e eu ainda tive a otite. Eu desenvolvi a Covid-19, eu tive antes do início da quarentena aqui em São Paulo, então foi bem no comecinho aqui no Brasil, e graças a Deus eu tive, posso dizer, uma forma mais branda. Mas, infelizmente, alguns pacientes aqui no Brasil evoluem para formas mais graves, tanto que hoje nós temos mais de 60 mil óbitos e mais de 1.500.000 casos no Brasil. E podemos notar que esses casos estão em franca ascensão. Então, esse link é bastante interessante, esse site, que ele faz um compilado dos dados oficiais de todos os países. Então, eu tomei por liberdade de procurar os principais países ocidentais e incluir o Brasil nesse país, né, nesses principais países ocidentais, que são Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Itália, Espanha e França, e agora o Brasil, nos casos confirmados de coronavírus. Então, notem que esse gráfico não está normalizado, ele apenas classifica o percentual da população infectada. Então, somente 2 países estão em franca ascensão. E note que o Brasil, em rosa, a curva exponencial não tem nenhuma tendência a chegar a um platô. Então, quando olhamos o total de casos confirmados desses países, nós perdemos apenas para os Estados Unidos. E quando vemos o total de mortes cumulativas, o Brasil só perde para os Estados Unidos. Então, lembrando também que dentro de todos esses países, o Brasil é um dos países que menos se testa a população para o novo coronavírus. Então, temos a certeza que em todos os países há uma subnotificação, mas dou uma atenção especial ao Brasil, que a testagem aqui, infelizmente, ainda está muito baixa. Então, como surgiu, né? Desculpe, mas uma coisa que eu e o Thiago a gente já bateu bastante na tecla é quando você olha para as curvas ali, a curva brasileira não tem nem tendência ainda de chegar num estabilizar, né? Isso é uma coisa... Não. Com todas as medidas e assim, abrindo e não tem o menor indício de que vai estar estabilizando. Não. E tanto que já tem várias especulações de que pode ser que o Brasil nem chegue a um platô, ele simule uma montanha-russa, de vai ter altos e baixos, e mais para frente só que vai haver essa queda do número de casos, né? Então, seguindo, né? E só uma coisa interessante, né, também sobre isso que você comentou, Márcio, depois de longos períodos de conversa, a Europa vai começar a abrir o cinema a partir da semana que vem. As aulas, como lá eles estão no verão europeu, né? Então eles estão no período de férias, que seria o equivalente a dezembro e janeiro aqui, eles estão estudando o retorno das aulas em agosto. E aqui em São Paulo já se estuda a abertura de academia e cinema na semana que vem. Só para situar que a gente está gravando essa conversa aqui com o Leandro hoje no dia 3 de julho de 2020, alguns dias antes do que esse vídeo vai ao ar, e o que está previsto aqui em São Paulo, só para colocar na linha do tempo, é que no dia 5 de julho, segunda-feira, ontem, no dia que tiver esse vídeo sendo publicado, a abertura de bares e academias e restaurantes com salão, né? Com esse número absurdo de mortes diárias, a gente está relaxando a nossa quarentena. Enfim, o Brasil é o país das oportunidades perdidas, né? Mas vamos seguir aí com a apresentação do Leandro. Sabe-se que a família do coronavírus ela tem uma ancestralidade comum e tem também um coronavírus que usa como reservatório, né, o hospedeiro, o reservatório, como o morcego. Acredita-se que houve algum intermediário doméstico que levou essa mutação, e essa mutação resultou no novo coronavírus, que atualmente nos causa tanto medo, tanta preocupação. Ele tem algumas características comuns, como uma proteína de ancoragem, que é essa proteína do tipo S, e essa proteína de ancoragem,
ela precisa de uma molécula, de uma enzima chamada de enzima conversora de angiotensina 2, que mais para frente vocês vão entender, ou como já comentei, o motivo de eu ter, não digo aventurado, mas de ter entrado na guerra também contra o coronavírus. A partir daí, ela é capaz de invadir, né, de entrar numa célula do humano e causar a doença chamada de Covid-19. Então, alguns pacientes, ou seja, existem algumas predisposições, alguns fatores de risco para o agravamento dessa doença, como a idade ou pessoas que têm algumas comorbidades associadas. Essas comorbidades podem ser a hipertensão, a doença pulmonar obstrutiva crônica, o diabetes ou outras doenças cardiovasculares. Essas complicações causadas pelo coronavírus, principalmente nesses pacientes, mas pode também acontecer em pacientes saudáveis, são conhecidos como essa síndrome respiratória ou algo semelhante ao choque séptico, porque eles falam que há uma tempestade de citocinas, e essa tempestade de citocinas é semelhante a um paciente que entra em septicemia, leva a uma acidose metabólica, disfunção de coagulação, enfim, que, por fim, pode resultar no óbito do paciente. Então, eu sei que vocês já conversaram bastante aqui no programa de vocês, no canal, sobre os tratamentos existentes para Covid-19, né? Então, diferentes são os testes, diferentes são as tentativas, e diferente também são como posso dizer, os times, né? Porque no princípio torcia-se para cloroquina, hoje em dia já se torce para ivermectina, mas o que se sabe de fato é que não há, até o momento, tratamento eficaz para o coronavírus. Para quarentena, então, ninguém torce, né? E para quarentena é o time que está sempre perdendo, né? Infelizmente. A quarentena, o uso de máscara, o distanciamento social, mas enfim, né? Então, de tratamento medicamentoso, existem diferentes estratégias e diferentes tentativas. Tem aqui, que não está nesse slide, que são os tratamentos com soro de pacientes que tiveram coronavírus. Existe o desenvolvimento, os avanços de vacina. Não está aqui, mas também já saiu uma notícia, né, de corticoides, enfim. Então, as diferentes estratégias foram adotadas in vitro, mas do in vitro para o in vivo, ou seja, para sair da célula e chegar na farmácia, é uma distância muito grande. E a gente até brinca, a célula aceita tudo. Se você colocar desinfetante na célula com coronavírus, você vai matar. Só que não necessariamente essa estratégia vai ser adequada para ser comercializado, ou seja, para chegar na farmácia. Então, como o Trump. Como o Trump, Então, até o momento, existem apenas estudos e tentativas de tratamento para o combate da Covid-19. Então, nada mais justo que a comunidade científica se unir e traçar estratégias que possam auxiliar no tratamento da Covid-19. E é aí que o laboratório que eu trabalho entrou, porque durante a minha formação acadêmica, eu trabalhei ativamente com o sistema renina-angiotensina, e esse sistema renina-angiotensina, a gente pode classificá-lo como a via clássica e a via não clássica. O que seria a via clássica e a via não clássica, né? Quando você vê o angiotensinogênio sendo clivado pela renina, ele vai dar origem à angiotensina 1, vai ser sob clivagem da enzima conversora de angiotensina, ou seja, a ACE1, vai dar origem à angiotensina 2. No meu caso, em específico, eu trabalho com os fatores pró-inflamatórios desencadeantes da angiotensina 2. Porém, essa molécula, angiotensina 2, ela desencadeia ou ela leva ao aumento da pressão arterial. Então, é uma molécula que a gente pode dizer assim,
que tem um potencial hipertensor, né? Então, todo mundo já deve ter ouvido falar ou conhece algum paciente que faz tratamento de alguns antihipertensivos que tentam bloquear ou modular o sistema renina-angiotensina, como o captopril, como o losartan ou alisquireno, que são moléculas, que são medicamentos que vão tentar conter ou reduzir a atividade desse sistema. Já a via não clássica que a gente fala do sistema renina-angiotensina é quando há a clivagem da angiotensina pela enzima conversora de angiotensina 2 e vai desencadear ou vai gerar um produto que é a angiotensina 1-7. E essa angiotensina 1-7, que aqui no slide fala que ela tem um potencial, o perfil anti-inflamatório, para o sistema cardiovascular a gente chama, ou a gente diz que ela tem um perfil cardioprotetor. Então, ela vai quase, posso dizer assim, que ela vai quase que antagonizar os efeitos da angiotensina 2. Então, note que nesse slide há um estudo, ou a participação ativa da ECA2, molécula essa que eu trabalho durante a minha formação. Ainda nesse meu pós-doutorado, aqui em São Paulo, eu trabalhei com um novo sistema, que é o sistema calicreína-cininas, na qual os farmacologistas gostam de chamar a ECA2 de cininase. Então, a calicreína ela vai ser clivada em bradicinina e vai exercer o seu papel no receptor B2 de cinina e, sob a ação de uma carboxipeptidase, ela vai ser clivada novamente e vai exercer o produto dessa degradação, vai exercer o papel no receptor B1 de cininas. Entretanto, a ECA, ou a cininase, ela é capaz de quebrar a bradicinina em um peptídeo inativo. E eu acho bem interessante frisar, ou deixar bem claro, que o Brasil tem um papel fundamental na descoberta e no desenvolvimento de estudos relacionados ao sistema renina-angiotensina e o sistema calicreína-cininas. Quem descobriu a bradicinina foram dois pesquisadores lá em Ribeirão Preto, que foi Maurício Rocha e Silva e o seu aluno Wilson Beraldo. E, de forma interessante, os seus alunos, né, os alunos do Beraldo, trabalham até hoje e também tiveram estudos e participação ativa, de modo que quem que foi um aluno dele, né, o aluno do professor Beraldo, é o meu supervisor de pós-doutorado, o professor Ronaldo Araújo, e ele desenvolveu um animal nocaute para os receptores de bradicinina, que é o receptor B2 e o receptor B1. Vou fazer uma intervenção aqui para poder fazer uma propaganda dos estudos com venenos e toxinas de animais, hein? Que é a partir disso aí que se descobriu as vias aí, viu? Um salve para a galera da toxinologia. Ia comentar sobre o professor Sérgio Ferreira, né? Que, através de estudos das toxinas das jararacas, né, chegaram ao desenvolvimento do captopril. E o outro também, vale ressaltar, o professor Robson Santos, descobridor da alamandina, né, a mais nova molécula do sistema renina-angiotensina. Então, notem que o Brasil é pioneiro e bastante engajado, tem participações importantes nos estudos desses dois sistemas, né. Nesse slide a gente pode ver a participação ativa, né, das células do sistema nas células do sistema renina-angiotensina, e notem que a ECA2 ela tem a parte ancorada na membrana celular, e essa parte ancorada, exposta para a parte externa da membrana celular, serve de ligação e que vai favorecer a entrada do vírus na célula. E note também que a ECA2 ela pode ser clivada. Então, existe uma fração solúvel da ECA2. E essa ECA2 clivada ela pode se ligar também ao coronavírus. Então, surge aquela ideia. Bom, se no nosso corpo, no nosso organismo, tem a ECA2 solúvel, por que então a gente não produzir ECA2 solúvel e administrar num paciente? Então, a gente acredita que essa ECA2 solúvel administrada pode promover uma espécie de sequestro no vírus, impedindo ou dificultando a entrada desse vírus no nosso organismo. Então, vai reduzir
ou retardar ou auxiliar no tratamento contra a Covid-19. E é justamente essa a ideia do trabalho. As proteínas endógenas e essas proteínas exógenas, certo? Desculpa, não te ouvi. Seria como se fosse uma competição, assim. Então você dá essa proteína exógena e ela se liga no spike do vírus e compete para ele não se ligar na proteína da célula. Exatamente. Então a gente vai administrar a ECA2 solúvel e ela vai ocupar, a ideia é que ela ocupe todas as espículas, né, essas proteínas S do coronavírus, impedindo com que ela se ligue na ECA2 ancorada na membrana, então, consequentemente, entre na célula para se reproduzir. Então, é justamente essa a ideia do trabalho. Já que essa foi a ideia, a gente precisa entender como que é e quais são as regiões de ancoragem, né, do coronavírus. Então, pegando uma estratégia molecular, né, a gente consegue ver que a ECA2 ela tem 3 domínios, tem um domínio intracelular, tem um domínio transmembranar e tem um domínio extracelular. Então, esse domínio extracelular é uma região relativamente grande, só que somente um pequeno pedaço, que a gente chama aqui de região RBM. Nessa região RBM do coronavírus é que vai se ligar a fração solúvel da ECA2. Então, note que a ECA2 solúvel é uma molécula relativamente grande, mas, na verdade, a gente precisa apenas de um pequeno pedaço, de uma pequena fração dessa molécula para impedir a atividade do coronavírus. Então, a partir dessa estratégia, ou desse desenho de cristalografia, a gente desenvolveu as estratégias moleculares para a produção dessa proteína. Esse projeto, ele tem 3 etapas, sendo que a primeira etapa foi a de identificação do gene-alvo. A gente adicionou um marcador, né, uma cauda de histidina para garantir que a gente está produzindo uma fração da ECA2. Então, a gente expandiu esse plasmídio em bactéria, desenvolvemos o plasmídio, expandimos em bactéria e fizemos crescer numa célula REC-293. A célula REC-293 é uma célula endotelial de rim de humano. Essa etapa é desenvolvida aqui na Unifesp. A etapa subsequente, que é o teste in vitro dessas proteínas que a gente está desenvolvendo, vão acontecer na Unicamp. E a última etapa acontece na UFMG, que é a produção de nanoformulações do tratamento. Porque sabemos que a ECA2 solúvel, esses fragmentos que estamos produzindo, são fragmentos peptídicos e proteicos. Então, se a gente administrar esse peptídeo, essa proteína, ela pode ser degradada antes de exercer o seu efeito. Então, nós vamos encapsular, vamos produzir uma nanoformulação de modo que proteja essas proteínas da degradação. Então, nessa primeira etapa, nós procuramos, né, as regiões que a ligação do vírus à ECA2 e nós fomos reduzindo esses fragmentos. Então, a gente sabe que a fração solúvel, né, um pedaço da fração solúvel, é o fragmento de 1 a 740 aminoácidos da ECA2, mas sabemos que a região RBD, ou a região mais específica RBM do vírus, se liga a partir do fragmento 19, então a gente resolveu produzir um fragmento de 19 a 740 aminoácidos, e sabemos que a região específica, a região de ligação, é uma região de 19 a 85 aminoácidos. Então, se a gente conseguir produzir de fato essa região de 19 a 85, sem afetar a estrutura tridimensional dessa molécula, vai ser o melhor potencial candidato para o tratamento, porque é uma molécula, vai ser um fragmento muito pequeno, um fragmento peptídico, e esse fragmento ele vai entrar na célula muito mais fácil em razão do seu tamanho. Então, a primeira coisa que a gente fez para chegar a esses fragmentos foi a construção de plasmídios, de primers, desculpa. Então, nós produzimos os primers e começamos a fazer o sequenciamento. Então, isso aqui é só uma piadinha, né? Sabendo que o sentido da vida é 5 linhas, 3 linhas. Então, nós fizemos esse primer para ter como template da nossa molécula de DNA. E, a partir disso,
fomos investigar aonde, qual tecido humano coletar. Tentamos primeiro coletar de célula UVEC, que é a célula endotelial humana de cordão umbilical. Então, não tivemos sucesso, porque era muito pouco que a gente encontrou. Tentamos também em célula de mucosa oral, também não tivemos sucesso. E, por sorte, a gente começou a trabalhar com a placenta. Então, tem uma professora aqui do departamento de ginecologia, que ela trabalha no Hospital São Paulo com placenta humana. Aí ela nos cedeu um pedaço de placenta humana para que a gente pudesse trabalhar. Então, a parte interessante é a estratégia que nós desenvolvemos. A partir disso, nós temos na placenta humana um emaranhado de DNA, e nesse emaranhado, um pequeno fragmento, de fato, é o que vai produzir a ECA2. Só que vem o primeiro problema, né? Da placenta humana, fazendo essa extração, se a gente fizesse a extração pelo DNA genômico, a gente teria regiões de introns e exons, a gente poderia encontrar regiões de splicings, enfim. Então, para tentar burlar esse sistema, nós fizemos a extração do RNA total dessa placenta e produzimos o cDNA, justamente para evitar essas regiões de intron e esses splicings. Então, como assim? Porque quando a gente vai produzir, o nosso DNA, quando ele vai produzir um RNA, ele tem regiões de introns e exons. Essas regiões de introns são regiões não codificantes, ou seja, estão ali apenas para proteger o RNA. Posso dizer assim de forma mais simples. A região que realmente interessa são as regiões de exons, que são as regiões que realmente têm aquele material que vai ser traduzido em proteína. E esse splicing, que são pequenas mutações que podem ocorrer ao longo dessa produção do DNA para o RNA. Então, a partir disso, fizemos a purificação do gel com produto de PCR, fizemos o sequenciamento desse produto para a construção do plasmídio. Então, após diversas tentativas, né, podemos encontrar uma banda, a segunda banda aqui, uma banda mais resolvida, e essa banda foi coletada do gel e tivemos o primeiro sucesso, que foi o fragmento de 1 a 740, o maior fragmento que eu comentei anteriormente. Então, a partir desse fragmento, nós fomos construir um plasmídio. Existe já um plasmídio comercial, o plasmídio que a gente adotou o que a gente chama de pcDNA 3.1-, e note que esse plasmídio ele tem uma região com diferentes sítios de clivagem, que tem aqui o NE1, PME, DRA, APA, XBA, enfim. Então a gente vai abrir esse plasmídio para inserir o nosso fragmento de interesse, que é o fragmento do DNA da ECA2 de 1 a 740. Note também que esse plasmídio ele tem duas regiões de gene de resistência, que é aqui a neomicina e a ampicilina. Esses genes de resistência vão ser muito importantes para fazer a seleção desse plasmídio. Leandro, E no nosso desculpe interromper, só para fazer uma recapitulação. Até o momento, agora vocês selecionaram o tecido, vocês extraíram o DNA, entre aspas, digamos assim, o DNA desse tecido, escolheram essa ferramenta, que é o plasmídio, para incorporar o DNA nesse plasmídio, para entregar esse DNA para a bactéria que vai produzir em larga escala esse DNA para você. Certo? Isso, que vai amplificar esse plasmídio até o máximo que ela conseguir para mim. E é isso que a gente chama de técnica de clonagem, porque ela vai produzir em larga escala o que a gente quer. A gente precisa colocar esse plasmídio dentro da célula, que é o que a gente chama de transformação da bactéria. Por que a gente chama de transformação? Porque a gente pega uma bactéria que não tem nenhuma resistência a antibiótico. E quando a gente insere esse plasmídio lá dentro, ela passa a adquirir uma resistência ao antibiótico. No caso aqui, a neomicina ou a ampicilina. Então, a partir disso, é o que vai gerar a nossa seleção. Ou seja, eu inseri o meu fragmento de DNA, coloquei em meio de cultura e nesse meio de cultura tinha ampicilina.
Então, só cresce nesse meio de cultura bactérias que são resistentes à ampicilina. Aí, a partir disso, eu amplifiquei o meu material, eu fiz o que eu chamo de técnica de clonagem, então eu tenho uma quantidade de DNA suficiente para colocar em células de humano e essas células de humano produzir a proteína que eu preciso. A partir daí, eu inseri esse plasmídio amplificado na célula de humano. Eu usei uma técnica de transfecção com lipofectamina 3000 e o objetivo dessa lipofectamina é o quê? Ela vai incorporar o plasmídio, vai fazer o que a gente chama de micela e a partir dessa micela facilita a entrada do plasmídio dentro do núcleo da célula. Quando ela está dentro do núcleo, esse fragmento de DNA, ou seja, esse plasmídio está dentro do núcleo da célula, ele passa a trabalhar como se fosse um pedaço do núcleo, ou seja, um pedaço do DNA daquela célula. Então, para ter certeza, para certificar que esse plasmídio entrou na célula, ele está funcional, ele está produzindo alguma coisa, nesse plasmídio a gente colocou uma proteína fluorescente. Então, toda vez que ele entra na célula, essa célula fica fluorescente. Então, a gente tem a garantia de que o plasmídio entrou e se ele produziu essa proteína fluorescente, ele também produz a proteína do nosso interesse. Então, para certificar que ele produziu a proteína do nosso interesse, no caso, o fragmento da ECA2, nós coletamos o sobrenadante e fizemos um Western blot. E lembra quando eu falei quando a gente construiu o primer, a gente colocou uma cauda, né, nesse primer, uma cauda de histidina. Por quê? Como nós estamos produzindo um fragmento da ECA2, nós não temos certeza de que os anticorpos disponíveis no mercado vão se ligar a esse fragmento. Então, quando a gente coloca esse fragmento, ele seria como se fosse, podemos dizer, um fragmento sinal. Então, quando a gente faz a marcação para esse fragmento sinal, que foi, no caso, uma cauda de histidina que a gente acrescentou sem que haja interferência da sua função ou da sua estrutura tridimensional. Então, quando a gente corre o gel de eletroforese e fizemos, por fim, o imunoblot, temos aqui o padrão de peso molecular, seguido da fração do sobrenadante do meio de cultura, de modo que confirma que há uma produção da ECA2 solúvel, porque ela está em maior quantidade no sobrenadante do meio de cultura do que no fragmento celular. Então, ainda tem um pouco de ECA2 dentro da célula. Então, da direita para a esquerda, só para localizar, da direita para a esquerda é o padrão de peso molecular, a canaleta do meio é a fração do sobrenadante, que é a fração solúvel, e mais à esquerda seria o fragmento celular, que ainda conseguiu ter um sinal ali de... ainda deu um sinal leve. Isso. Ou esse fragmento foi purificado por HPLC, né, porque tem N tipos de proteínas dentro do sobrenadante, do meio de cultura. Então, a gente precisa somente do fragmento específico, né, o fragmento da ECA2. E esse fragmento, depois de purificado, foi enviado para a Unicamp. Importante ressaltar que esse projeto ele é 100% brasileiro. A ideia, o desenvolvimento, todo o passo a passo, ele é brasileiro. E ele acontece graças aos pesquisadores envolvidos na UFMG, que é o professor Jorge Luiz Pesqueiro e a professora Maria de Fátima Leite. E aqui em São Paulo, graças ao meu supervisor, que é o professor Ronaldo Carvalho Araújo, o Alexandre Budu, que ele está na linha de frente junto comigo, tocando esse projeto aqui na Unifesp, o professor João Bosco Pesqueiro, que nos auxilia bastante na parte de sequenciamento e na parte de purificação dessas proteínas, o professor Marcelo Marcondes também, aqui da Unifesp, que nos ajudou desde o desenho experimental até o desenvolvimento do projeto, e o professor Marcelo Mori, na Unicamp, que vai fazer os experimentos in vitro do Covid-19. Então, note que posso dizer assim, é uma tecnologia 100% brasileira, isso que deixa mais feliz. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouquinho do projeto, do andamento, de como ele está até o momento. Então, Leandro, como você disse no início da sua apresentação, seria
para uma droga chegar no mercado, você tem várias etapas. A etapa de vocês seria a etapa inicial, a etapa in vitro. Isso, a etapa in vitro. Faz o tratamento in vitro. Vocês têm alguma previsão, dando tudo certo, claro, né? Sempre tem entrevista, mas uma previsão de quando a gente vai ter um resultado? Então, essa é a parte complicada, né? Porque é muito interessante isso. A gente está fazendo esse projeto com o resto de verba que a gente tem de outros projetos. Então, a gente submeteu esse projeto para o CNPq, submetemos para a FAPESP, submetemos para a FAPEMIG. Tivemos todos eles negados, porque para desenvolver esse projeto aqui, principalmente em momento de pandemia, a gente precisa de um tempo maior que o habitual, porque as importações estão quase que vetadas. Então, as importações e o trânsito de material está muito limitado e muito complicado. Então, a gente precisaria, se tivéssemos todo esse material no Brasil, com certeza ele seria desenvolvido de forma muito mais rápida, mas, infelizmente, precisamos de importação. E o resultado negativo de todas as agências de fomento foi que eles precisam de um projeto viável em 6 meses e um projeto de pesquisa, né? E, na verdade, nosso projeto não é de pesquisa, é um projeto de tecnologia e de produção de alguma coisa, né? No caso, o futuro seria a produção de medicamento. Se esse projeto tivesse um financiamento e uma facilidade de acesso aos reagentes, acredito que em cerca de 6 meses a 8 meses, teríamos tudo caminhando às mil maravilhas. Só que, infelizmente, caminhamos aos trancos e barrancos. Isso é até legal de você comentar, porque é uma coisa que a gente, principalmente nesse momento, né, tem cobrado, assim, mas e aí, e a pesquisa brasileira, é uma vergonha, isso e aquilo, e, assim, não é por falta de vontade dos pesquisadores brasileiros, né? É por falta de estrutura que é fornecida, assim, de uma forma geral. Então, assim, sim. A gente fica saindo na rua, o Brasil está... A gente se expõe. E se expõe, o Brasil ele fica limitado o acesso a outros países. Quando fica limitado o acesso a outros países, dificulta a importação de reagentes, de medicamentos, de tudo. Isso é uma coisa que as pessoas não pensam, não vê. É o bastidor da ciência. É tudo dificultado no cenário. E isso é bem interessante, porque durante o período de pandemia, quando mais precisamos da ciência, 99% dos recursos de ciência e tecnologia no Brasil estão bloqueados. Ou seja, o nosso Ministério de Ciência e Tecnologia está com os recursos bloqueados. Então, isso é um fator que complica bastante o nosso caminhar na ciência. Eu acho que esse problema de saúde pública só expõe aquilo que a gente que vive na ciência há um tempo já sabia, que não temos investimento adequado nos projetos de pesquisa. E uma coisa que é muito importante, que eventualmente a gente fala, mas a gente não discute sempre. O nosso parque industrial de alta tecnologia brasileiro, de todas as áreas, é muito pequeno. Quando a gente precisa, como vocês, para desenvolver pesquisa de reagentes de alta qualidade, de alta tecnologia, a gente depende exclusivamente do que é produzido no exterior. Nós não temos nenhuma indústria, nenhum parque químico, bioquímico, de biologia molecular que consiga sustentar a pesquisa que é feita no mundo inteiro, de alta pesquisa de ponta. Não tem nada sendo feito aqui no Brasil, a gente sempre tem que importar. E isso, durante a pandemia, fica praticamente inviável pelo tempo. E, além disso, a gente sempre paga muito mais caro do que outros países pagam para poder desenvolver. E isso acaba consumindo mais o dinheiro público. Você, Leandro, que estava na Alemanha até pouco tempo, pôde ver de perto como que um parque industrial perto da onde é o centro de pesquisa consegue te fornecer um reagente muito mais rápido e muito mais barato, né? Aproveite também e comente um pouco como é que foi esse seu período na Alemanha. E isso que eu ia comentar, é muito interessante. Meu pós-doutorado lá foi num instituto de pesquisa, não foi numa universidade. E era muito interessante, porque eu trabalhei com clonagem de receptor lá, e quando eu mandava o meu fragmento para fazer o sequenciamento, que foi a mesma coisa que eu fiz aqui, eu mandava de manhã, em 24 horas, já estava o sequenciamento na minha mão. Então, eu já sabia o que eu tinha clonado, se era uma proteína ou se foi algum erro de
de clonagem. Aqui demora 20 dias. Quando eu precisava de construção de um primer lá, eu solicitava pela manhã, à tarde o primer já estava na minha bancada. Se eu solicitava à tarde, na manhã seguinte, o primer já estava na minha bancada. Porque dentro do parque, do Instituto, tem várias empresas privadas, ou seja, várias facilities ali, que fornecem os reagentes básicos, ou os insumos necessários mínimos para o desenvolvimento daquela pesquisa. E uma coisa bastante interessante é que no subsolo do Instituto, Marcinho, não sei se você foi para fora, mas no subsolo do Instituto tem salas e freezers. Então, quando a gente precisava de algum reagente, a gente batia o crachá do nosso chefe, sob a anuência dele, abria aquele freezer e pegava o reagente necessário. Enquanto que aqui, infelizmente, quando a gente precisa de um anticorpo para fazer importação, entre fazer a solicitação e chegar na nossa mão, dura de 6 a 8 meses. Essa diferença é muito, posso dizer assim, é muito desleal, porque a gente caminha a passos de formiga para fazer a nossa pesquisa, enquanto eles caminham a passos largos para conseguir as coisas. Então, eles conseguem tudo muito mais rápido e muito mais... O acesso aos reagentes é muito mais fácil, né? Então, eu acredito que isso foi o que mais me surpreendeu. Não me surpreende a parte de recursos humanos, porque de recursos humanos o Brasil é muito bem, obrigado. Mas a parte de logística, isso deixamos muito a desejar. É legal você citar isso, né? Que apesar da gente, a agilidade, eu passei um tempo nos Estados Unidos também, passei 6 meses durante o meu mestrado, e de fato, a agilidade assim de recursos, digamos assim, técnicos é totalmente diferente. Mas apesar disso, como você deixou bem claro assim durante a sua apresentação, o Brasil ainda consegue ser exemplo em algumas áreas, né? Como por exemplo no sistema renina-angiotensina e tudo mais. Então, de fato, recursos humanos a gente está bem preparado, as universidades formam bons profissionais, só que outros fatores acabam segurando, puxando a gente para trás, né? Isso é um pouco triste. Mas, bom, me dou por satisfeito nessa conversa e eu vou fazer aquilo que o Marcinho mais gosta que eu faço nos nossos vídeos. Roda a vinheta! Bom, vou pedir para que o nosso convidado, né, comece com a sua dica do colegiado. Tem uma série de documentários no Netflix que eu acho muito interessante e bem simples, né? E bem didático. O próprio nome dessa série já fala, chamada de Explicando. Então, é uma série de vídeos, né, de diferentes séries, e inclusive tem a parte de explicando o coronavírus. Então, já que a gente está falando dessa doença, da Covid-19, se você buscar lá, tem diferentes episódios falando dessa série, que é o Explicando, e eu achei bastante interessante. Como eu fechei a última, vou deixar o Marcinho fechar de hoje. E já que nós falamos várias vezes sobre carreira, sobre trajetória profissional, eu vou indicar um livro que eu li nessa quarentena, que é do professor Mário Sérgio Cortella, Por que Fazemos o que Fazemos. Aqui ele não chega a ser uma coisa de conselhos, mas ele faz você refletir sobre a sua trajetória acadêmica não, né, profissional, enfim, acho que vale a pena a gente que está no meio, né, da nossa trajetória ainda, e acho que é legal, recomendo para quem quiser dar uma lida. Bom, a minha dica do colegiado, vou manter no que eu tenho feito e fortalecer os divulgadores de ciência. Não me diga que você vai falar que é um podcast. É um podcast. É um podcast de um pessoal aqui da Biologia da USP. Inclusive, jogava bola com um deles, que é o pessoal do podcast chama Alô Ciência. Eles são da biologia, mas eles não conversam só sobre temas da biologia, eles também conversam sobre ciências sociais, ciências exatas, eles têm bastante conteúdo lá, e é um podcast bastante interessante de acompanhar. Então, Alô Ciência. Beleza. Bom, eu agradeço mais uma vez ao Leandro por essa aula, na verdade, que você deu aí sobre as estratégias moleculares no tratamento da Covid. E, bom, espero que a gente possa até ter esse bate-papo mais vezes, viu, Leandro? Pois é. É bom que eu falo um pouco da minha pesquisa de verdade, né? Da minha linha de pesquisa. Ponto final nessa edição do Reunião de Laboratório e até a próxima. Um abraço. Até mais.